Jesus disse a Tomé: Tomé, porque me viu, creu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, após ressuscitar, apareceu a seus discípulos, mas Tomé não estava, que também era discípulo. E os outros contaram quando viram que Jesus havia aparecido. E ele disse que não acreditava. Ele só acreditaria se ele visse. Inclusive, ele disse que ele só acreditaria se ele tocasse nas mãos furadas de Jesus. E Jesus aparece novamente no meio dos seus discípulos. Tomé estava e ele creu depois de ver. E Jesus logo ressalta: bem-aventurado quem não viu, mas creu, mesmo sem ver. E o que eu quero trazer nesse texto é que precisamos ver e pensar um pouquinho se nós somos como Tomé muitas vezes. Tomé sabia quem era Jesus, Tomé caminhou com Jesus, Tomé viu Jesus fazer milagres e operar maravilhas. Mas quando precisou usar a sua fé sem Jesus estar, ele não conseguiu. Então, às vezes, quando não enxergamos nada, quando o cenário é completamente contrário, não conseguimos crer, duvidamos. O que costumamos fazer muito é dizer: só acredito se Deus me confirmar de tal maneira. Sendo que Deus já te deu a ordem, já te falou, só que do jeito dele. Mas você só crê se ele te confirmar do seu jeito. E não é bem assim que funciona. Lembra do que Jesus falou? Bem-aventurados que não viram, mas creram. A fé, ela é fundamental para trabalhar de Deus fluir na sua vida. Até mesmo porque a própria Bíblia já fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé nada mais é do que você crer sem duvidar, mesmo sem enxergar, apenas crer. Então pare de impor regras para Deus. Tomé disse: se eu ver e ainda tocar nas mãos furadas. A gente impõe regras para Deus. Deus, se não me confirmar desse jeito, se não falar comigo até tal dia, que eu já fiz prova de Deus, e se não for a prova que eu estabeleci, que eu falei para ele me confirmar assim, é porque não é de Deus, é porque não vem dele. Só que a gente às vezes briga para confirmar uma coisa que o próprio Deus já falou, que o próprio Deus já confirmou do jeito dele também, sabe? E a gente só quer se for do nosso jeito, senão não serve. Certo que quem tem um nível de intimidade, de filho e pai com Deus, um nível verdadeiro, profundo de relacionamento com Deus, verdadeiro, não raso, é diferente, não resta dúvidas de que foi Deus quem falou aquilo, de que é Deus que está direcionando, de que é Deus que está falando. E eu não quero dizer que é errado você fazer prova de Deus, é certo você fazer prova, mas às vezes entramos em um looping que queremos que seja do nosso jeito. Deus confirma, mas nós queremos que seja do nosso jeito, em tal dia, em até tal hora. Onde você já viu filho dar ordem ao pai? Não existe. Então, ao invés de resolver numa conversa secreta entre Deus e você, em um relacionamento profundo com Deus, queremos ser como Tomé. Ah, se não for assim, se não for assado, não é de Deus, não é o Senhor. Mais uma vez, não é errado você fazer prova de Deus, errado é você querer ditar, ordenar, impor como vai ser o agir de Deus, como vai ser a confirmação de Deus, como Deus tem que falar e fazer para você acreditar, para você crer. Ei, começa a crer sem ver. Isso é a fé, a verdadeira fé. Às vezes, muitas bênçãos estão sendo retidas na sua vida porque você só quer crer se você vê. Você só quer crer se você ter o sinal que você disse que quer. E Deus, ele não trabalha assim, não trabalha sob pressão. Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e na hora que ele quer. Até mesmo porque o tempo de Deus, ele é perfeito, ele é agradável. Você lembra de Pedro? Jesus vem andando sobre o mar e Pedro diz: mestre, se for, o Senhor me permita ir até aí então. Porque muitos diziam que ali era um fantasma. E Jesus diz: vem. E Pedro vai, só que ele começa a afundar. Porque no percurso ele teve medo, a fé dele se abalou. E Jesus diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eu vim aqui nesse vídeo te falar: creia tão somente, creia até o fim. Apenas creia, não duvide, que através da sua confiança e fé nele, as coisas vão acontecer.